Sexta-feira, 11 de julho de 2025. Boa tarde. Bem-vindos à nossa segunda edição do dia. Hoje a gente mergulha numa questão fundamental para o Brasil, sabe? Uma encruzilhada que está sendo moldada por parcerias recentes com a China. Basicamente, vamos explorar duas visões de desenvolvimento que parecem estar em disputa. Exato. De um lado, tem essa aposta gigante na exportação, né? O grande símbolo é a tal da ferrovia bioceânica. Isso. E do outro, um caminho bem diferente, focado em agroecologia, em sustentabilidade, que está ganhando força com colaborações acadêmicas também com a China. É uma tensão interessante. Totalmente. E a nossa missão aqui hoje é justamente explorar essa tensão. O que esses dois caminhos significam, se eles podem coexistir. Para dar um contexto rápido para o pessoal, saiu um memorando para começar os estudos dessa ferrovia bioceânica. A ideia é ligar Ilhéus, na Bahia, até o Pacífico, lá no Peru. Uma obra gigantesca. E quase ao mesmo tempo, a gente vê a UNB, a Universidade de Brasília, aprofundando laços com a China Agricultural University. Sim, focando em tecnologias tipo remineralizadores de solo, pó de rocha, né? E compostagem acelerada. Tecnologias mais verdes. Exatamente. Aí fica a pergunta, né? Como que essas duas coisas, tão diferentes aparentemente, avançam juntas sobre o mesmo guarda-chuva dessa parceria Brasil-China? Olha, começando pela ferrovia, o potencial logístico dela é, assim, inegável. Os números impressionam, né? Muito. Falam numa redução de até 14 dias no tempo de viagem de grãos do Brasil para a Ásia. Isso por si só já muda o jogo. Quase 2 semanas a menos no mar. Exato. E tem mais. Ela viabilizaria aqueles navios enormes, o Super Capesize, mais de 250 mil toneladas. Que hoje não operam aqui direito, né? Não nos principais portos, tipo Santos, Paranaguá. Falta profundidade, o calado que eles chamam. Entendi. Então, isso poderia teoricamente baratear muito o frete da soja, do milho e também a importação de fertilizantes, que é crucial para o nosso agronegócio. E é importante, né, situar isso. Esse projeto não é isolado. Ele está dentro daquela estratégia chinesa maior, a nova Rota da Seda. Assim, a iniciativa de investir pesado em infraestrutura pelo mundo. Isso. E para a China ter uma conexão ferroviária eficiente aqui na América do Sul é super estratégico. Liga áreas produtoras como o Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Isso, e o Arco Norte direto para os mercados do Pacífico. Faz todo sentido para eles. Mas nem tudo são flores, né? Essa grandiosidade toda vem com muitos questionamentos. Com certeza. Tem especialistas em logística, por exemplo, que perguntam: Ilhéus é mesmo o melhor ponto de partida? Será que não tem outras opções mais eficientes, considerando onde a carga já está? É um debate técnico importante. E tem a questão que me parece ainda mais delicada: a discussão sobre os impactos socioambientais. Parece que está meio rasa, sabe? A gente está falando de atravessar ecossistemas sensíveis, talvez florestas, áreas de comunidades tradicionais. Sim, o risco é enorme. E aí tem uma crítica mais estrutural, digamos assim. Será que essa ferrovia não acaba reforçando aquele papel histórico do Brasil de ser só um exportador de matéria-prima, produto de baixo valor agregado? É a chamada lógica extrativista, né? Alguns até falam em neocolonialismo. Exato, onde o lucro fica muito concentrado e os ganhos para a soberania do país, para desenvolvimento de tecnologia aqui dentro, para melhorar a vida das pessoas, talvez não sejam tão grandes assim, né? Comparado ao tamanho do investimento e do impacto. Essa é a preocupação central, eu diria. Projetos dessa magnitude, historicamente, tendem a acirrar conflito por terra, podem acelerar o desmatamento, concentram renda. E que mais sofre são as populações mais vulneráveis, imagino. Exatamente. Povos indígenas, quilombolas, pequenos agricultores, eles ficam na linha de frente desses impactos. Sem um planejamento territorial muito cuidadoso e sem consultar de verdade essas comunidades, a integração logística pode acabar beneficiando mais o capital de fora do que o Brasil real, sabe? Fica claro que a escolha do modelo, seja focada na exportação via megaobras ou nessa outra via da agroecologia, não é só técnica. De jeito nenhum, é uma decisão política, estrutural, com consequências profundas para o território, para as pessoas, para o meio ambiente. O dilema é esse, crescimento rápido versus sustentabilidade e justiça territorial. Um minutinho e a gente já volta.
De volta com esta edição do Povcast. Agora a gente vai mergulhar um pouco nas possibilidades, nas práticas agroecológicas inovadoras. E tem uma articulação interessante aí entre Brasil e China. Exato. Estamos falando de coisas como remineralizadores de solo, técnicas mais avançadas de decomposição orgânica. E não só a tecnologia, né? O material que a gente analisou também destaca muitas experiências comunitárias que já estão mostrando caminhos, sabe? E até uma proposta de modelo de desenvolvimento, um modelo híbrido que tenta juntar as pontas. Pois é, aqui a nossa edição dá uma virada, né? Se antes a gente focou mais no diagnóstico, talvez um pouco mais crítico, isso. Agora a gente olha para frente. Quais são as alternativas sustentáveis, inclusivas, que estão sendo construídas ou pelo menos propostas para o país? Com base no que a gente leu, claro. Bom, começando por essa colaboração tecnológica entre Brasil e China na agricultura. O que tem de concreto aí que as fontes mostram? Então, são duas frentes que parecem bem promissoras, né? Do lado brasileiro tem essa aposta forte nos remineralizadores. Basicamente é usar pós de rochas. Pós de rochas. Isso, rochas locais mesmo, para recuperar o solo. A ideia é diminuir a dependência de fertilizante químico importado, que hoje, nossa, custa caro e tem um impacto ambiental pesado. Entendi. A geóloga Suzy Ruf Teodoro, que é citada, ela ressalta que o Brasil tem essas rochas, tipo, em todo lugar. É um potencial enorme e pouco explorado. E do lado chinês? O que vem de lá? Da China, e isso está sendo estudado junto com a UNB, a Universidade de Brasília, veio uma tecnologia de compostagem acelerada. Compostagem acelerada, como assim? A professora Caroline Gomes explica que eles usam micro-organismos selecionados, sabe? Que conseguem decompor resíduos orgânicos muito mais rápido. Coisa que levaria meses, eles fazem em uma semana. Uma semana? Nossa, isso é impressionante. E juntando as duas coisas, os remineralizadores e essa compostagem super rápida, quais são os ganhos que eles projetam? Olha, os testes e as projeções mostram um pacote de benefícios bem interessante, viu? Aumento de produtividade na lavoura, menos poluição, né? Menos agrotóxico, menos fertilizante sintético, fortalece a economia local, porque você usa insumo dali mesmo, da região. Faz sentido. Reduz custo de transporte, essas coisas, e ainda por cima, ajuda a capturar mais carbono no solo. É algo que, segundo os especialistas, pode ser bom tanto para o pequeno agricultor quanto para a produção maior. Esses ganhos técnicos são ótimos, sem dúvida. Mas a agroecologia é mais que técnica, né? As fontes falam de um projeto político também. Como isso entra na história? Aí a gente entra numa camada mais profunda. A agroecologia, pelo que está nos textos, é mais que um kit de ferramentas para o campo. É vista como uma visão de mundo mesmo, tipo contra-hegemônica. Contra-hegemônica. Isso, que se inspira muito em práticas antigas, comunitárias e que busca relações mais justas entre as pessoas e com a natureza, valorizando o saber local, mas enfrenta desafios gigantescos, né? Imagino. Tipo o quê? Falta política pública para apoiar de verdade, o controle de sementes e insumos na mão de poucas empresas grandes e os sucessos locais que existem muitas vezes não ganham visibilidade, ficam meio escondidos. E as fontes que a gente viu, elas trazem exemplos desses sucessos locais? Para a gente ver como funciona na prática? Trazem sim alguns bem legais. Citam a Associação Samaúma, lá no Pará. Eles fazem um trabalho incrível com coleta seletiva, reciclagem e transformam o lixo em arte, em renda. É bem bacana. Que interessante! E tem também o projeto Quilombo Vivo, no Amapá. Ali eles juntam o saber quilombola tradicional com estratégias para lidar com a mudança climática, sabe? Implementando sistemas agroflorestais mais fortes. São exemplos de um desenvolvimento que olha para a cultura local, para a gestão da comunidade, para a justiça socioambiental. Isso cria uma tensão óbvia com aquele outro modelo que também aparece nos materiais, né? Um modelo focado na exportação, nos grandes projetos de infraestrutura, tipo a tal da ferrovia bioceânica. Parece que o nó tá aí. Exatamente. Esse é o ponto central que as fontes levantam. De um lado, é essa lógica de exportar commodity em larga escala, que precisa de obras gigantes e muitas vezes passa por cima do impacto local. Do outro lado, um modelo que aposta na biodiversidade, na produção mais espalhada,
com as comunidades tendo mais controle. Os especialistas sugerem que não precisa ser um ou outro, sabe? Mas para conviver. Precisa de escolha política clara. Isso. Precisa de escolha. E aí que entra a tal ideia do modelo híbrido. Mas as fontes também não alertam para o risco desse modelo híbrido acabar sendo só infraestrutura grande com um verniz local, deixando as iniciativas de base em segundo plano. Sim, esse risco é muito real e está lá nos textos. A defesa desse modelo híbrido, que junta a infraestrutura moderna com um planejamento que realmente inclua todo mundo, que priorize diminuir desigualdade, preservar a natureza e a cultura local, respeitar os saberes dali, isso só funciona se tiver política pública muito forte por trás. Entende? E um planejamento que garanta espaço e dinheiro para o lado agroecológico comunitário. Senão, a tendência é continuar essa briga, com a balança pesando para o lado de sempre, né? O extrativista exportador. Certo. Então a tecnologia está aí, os exemplos locais mostram que funciona. Mas o gargalo mesmo, o desafio de verdade que as fontes apontam, não é técnico. É uma decisão política, quase ética, sobre que tipo de país a gente quer construir. Exatamente. O material deixa isso muito claro. Essa parceria com a China, por exemplo, é uma oportunidade. Mas ela só vai ser boa e justa se o Brasil souber o que quer com ela. A questão principal não é só como a gente exporta mais ou produz com mais eficiência, mas sim produzir para quem, exportar de que jeito, pagando que preço social e ambiental, e quais as consequências para quem vive nos lugares, para a biodiversidade. O crescimento, para ser sustentável de verdade, para ser justo, ele precisa ter raiz no território e garantir que as pessoas dali sejam protagonistas. Fica essa reflexão final, então, que soa quase como um chamado, né? Uma convocação. Sim, é essa ideia que a gente percebe nas fontes. A de que o futuro do Brasil pode até passar pelos trilhos da infraestrutura nova, pelas rochas que recuperam o solo. Mas só vai fazer sentido de verdade se for pensado, se for feito com raízes fundas na terra, na justiça social, na dignidade dos povos todos que vivem aqui, que cuidam, que resistem. Articular esses caminhos diferentes, mas de forma crítica, planejada e integrada. Esse parece ser o desafio central. Importante pensar sobre isso. E para quem quiser se aprofundar mais, os links para as fontes que a gente usou para montar esta edição e também o acesso a outros artigos estão todos na descrição, tá bem? Por hoje é isso. Um abraço carinhoso e lembre-se, o Povcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, 12 e 17 horas e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!